Capítulo 1. Liu, a primeira mulher da Terra. Olá, bem-vindos a mais um dos meus contos. Este que escrevo agora, na realidade não é meu, e sim uma de minhas adaptações às histórias mitológicas. Minha escolhida para este conto foi Lilith, a rainha mãe dos demônios. Há várias versões da história de Lilith em vários cantos do mundo. Algumas até reforçando a veracidade de sua existência. Mas enfim, até hoje, ninguém realmente sabe se ela existiu, ou se era uma deusa ou um demônio. Mas vou contar minha versão de sua história. Quando o Senhor Supremo de todas as coisas, Yao, decidiu criar um universo físico para ele, ele quis fazer um pequeno lugar ao qual chamamos hoje de Terra Nosso Lar. Teve o trabalho de pensar da forma mais perfeita possível, onde haveria luz, trevas, água, vegetação e várias espécies de criaturas grandes e pequenas. Ora, tudo se fazia perfeito, como tudo que o soberano dos céus fazia. Mas antes da criação da terra, houve uma revolta em seus domínios. Um de seus querubins mais queridos, ao qual ele sempre deu lugar de destaque, adquiriu o sentimento da inveja por se achar superior a outros anjos. Ele queria assentar seu trono acima do trono do Todo-Poderoso, Yao. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. O mais perfeito entre os querubins, ele, por sua tamanha beleza e eloquência, conseguiu desviar vários anjos da adoração ao Todo-Poderoso, sendo assim agora chamado de o Grande Dragão. Vendo isso, Yao ordenou ao seu mais poderoso arcanjo, Miguel, que enfrentasse Lúcifer e o expulsasse dos reinos celestiais. Foi quando aconteceu a grande batalha que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o lançaram para a terra, onde ele e seus agora chamados demônios criaram aqui seu submundo e juraram desviar e matar os homens e acabar com toda a criação de Yao na terra. Com a paz nos reinos celestiais restabelecida, o Todo-Poderoso voltou a trabalhar na sua criação, o nosso universo material. Quando Yao viu que tudo se tornará perfeito, ele decidiu que a terra precisava de cuidadores. Isso o fez criar um ser sua imagem e semelhança para tomar conta de seu legado, um ser obediente às suas leis e que se postasse em adoração a seu nome. Então ele criou o primeiro casal humano, que eram para ter se tornado nossos pais originais. Do pó da terra ele os criou, tanto a Adão quanto a Liu, sua esposa. E a Adão foi ordenado que cuidasse de todas as coisas por aqui. E a Liu foi ordenado da seguinte forma: sujeitai-vos a seu companheiro Adão, sede e fecundos, e se tornai-vos muitos. Assim se seguiu por um tempo, até que Liu dará à luz a um menino, ao qual batizou de Baal-Peor, e a várias outras crianças em seus primeiros séculos. A vida nesse período não era contada como hoje. Nesse período da história, os humanos tinham a dádiva de serem seres imortais sob a proteção de Yao. Uma vida humana poderia ter a duração de séculos. Baal-Peor cresceu, e assim cresceram suas irmãs, e eles decidiram apartar de seus pais, saindo das terras de Adão, onde o imortal Baal-Peor tomou algumas de suas irmãs e se casou com elas. E eles se foram para o outro lado da terra para criar seu próprio lar. Mas Liu nunca fora feliz com a condição que Yao a deixou. Ela se questionava em sua mente que era tão capaz quanto a Adão. Ela se tornara a mãe dos primeiros humanos, a mãe dos primeiros imortais. E se subjugar a Adão, não a agradará. E nas relações dos nossos primeiros ancestrais, Liu se recusa a ficar por baixo de Adão. E em desgosto, Adão se queixara ao Todo-Poderoso, Yao. Quando o nosso Deus pediu para que Liu fosse questionada do que acontecerá, ela respondeu ao enviado do Senhor, o arcanjo Rafael: porque tenho que me sujeitar à vontade do homem, sou tão capaz quanto ele, e vim do pó juntamente com ele, para dar meus filhos de bom grado ao Senhor soberano dos céus. Rafael, indignado com a postura feroz de Liu, voltou ao reino celestial, relatando o que a rebelde mulher havia lhe dito ao Senhor, Yao, dizendo que ela fora criada uma revoltosa. Para os planos de Deus de uma criação perfeita, a primeira mulher havia se tornado uma ameaça, pois se até os poderosos arcanjos se postavam em obediência absoluta a Yao, ela não poderia ser diferente, ou sua descendência seria fracassada. Ouvindo que a perfeição de seus atos havia sido colocada à prova, Deus enviou à terra 3 anjos, Sanviel, Zansanviel e Sermagel, para que matassem a descendência infectada pelo mal de Liu. E a Adão
ele daria outra esposa que ia acatar seus desejos. Assim foi feito. Liu, tomada pela loucura de ver vários de seus filhos assassinados, pois somente forças celestiais podiam tirar suas vidas, blasfemou contra Yao. Foi por culpa do orgulho de Adão, seu homem perfeito, que matará meus filhos, e eu nada pude fazer contra ti e seus enviados. Maldito sejas tu, Yao, maldito seja toda a próxima descendência. Liu fugiu do Éden, o lugar criado para eles. Yao, vendo a blasfêmia da mulher, mandou que a matassem, pois dela não viria mais nenhuma descendência. Liu havia em sua fúria se tornado uma criatura demoníaca. Sua aparência mudará muito após sua saída do Éden. Ela passaria durante o passar do tempo a ser chamada de Lilith. Vagando por todo o deserto do que ainda era o restante da terra, toda a parte que não era o Éden era sem vida e não havia nada a não ser criaturas, na sua grande maioria répteis de todos os tamanhos, de pequenos a imensas. Lilith deixou de comer das boas coisas do Éden e passou apenas a se alimentar de carne e sangue de todos os seres vivos que encontrará. Foi quando, em uma de suas caçadas, Lilith foi encontrada pelos anjos de Yao, mas também havia outro que a havia visto. Seu nome era Samael, o querubim mais poderoso depois de Lúcifer. Samael, depois que foi lançado à terra juntamente com os derrotados, ele perdeu totalmente sua luz. Mas a aura negra de ódio que o circulava era tão poderosa que fez os anjos recusarem. Na verdade, os anjos nunca tinham presenciado o poder do ódio. Então, a presença desta força desconhecida em Samael os fizera recuar. Os caídos perderam totalmente sua aparência celestial e mantiveram todas as suas feridas, suas mutilações. Ao todo, os que se reuniram a Lúcifer nas profundezas do limbo, isso os tornou uma nova raça que antes não existiam, os demônios. Mas a missão dada por seu Deus teria de ser cumprida. Assim que Sanviel, o que liderava a caça a Lilith, se lançou para ceifar sua existência, Samael repeliu seu avanço com uma espada de fogo em punho e batendo as suas assas que haviam se tornado negras. Sentindo ali que não poderiam vencer Samael, os anjos bateram em retirada. O demônio Samael, o anjo negro, chamou Lilith para o submundo, onde ela seria agora sua concubina, mas serviria também a Lúcifer, o Lorde dos demônios, ao qual agora ela lhe daria filhos. Lilith ficou com Samael às margens e hoje o Mar Vermelho, e ali para assolar a terra, sempre jurando acabar com a descendência de Adão.